Então vamos dar início ao nosso estudo, nosso encontro de amigos, serenar os nossos corações, agradecer a Deus a oportunidade de juntos podemos buscar esse conhecimento, partilhando experiências, situações, dúvidas, e assim seguiremos adiante. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos proporcionar esse encontro de amigos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar quem achamos ser nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, não nos deixeis cair em novos erros, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, então vamos abrir aqui o nosso Evangelho, vamos ver qual a lição aqui nos é reservada. Então, do capítulo 17, Sede Perfeitos. Peraí, deixa eu adicionar aqui. A Tatiana está entrando. Do capítulo 17, Sede Perfeitos, Superiores e Inferiores. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlock, Paris, 1863. Peraí, só mais um minutinho, a Viviane está entrando. Instruções dos Espíritos. Superiores e Inferiores. Do item 9. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creias que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence, quanto lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. O depositário da autoridade de qualquer extensão que esta seja, desde a do senhor sobre o escravo ou até do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se à responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados e as faltas que estes puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessas orientações ou dos maus exemplos recebidos recairão sobre ele. Da mesma maneira, colherá os frutos da sua solicitude por conduzi-los ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que ela seja, só um minutinho, vai Leandro está entrando. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade em seu redor, também perguntará ao que possui alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que males implicaste? Que progressos impulsionaste? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasse e os ajudasse a subir até mim. O superior que guardou as palavras do Cristo não despreza nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se eles hoje o obedecem, na verdade já podem tê-lo dirigido, ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então será tratado como por sua vez os tratou. Se superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem da sua parte, e não são menos sagrados. Se também este é espírita, sua consciência lhe dirá ainda mais fortemente que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, porque sabe que não deve pagar o mal com o mal e que as faltas de uns não autorizam de outros. Se sofre na sua posição, dirá que sem dúvida o mereceu, porque ele mesmo talvez tenha abusado outrora da sua autoridade,
devendo agora sentir os inconvenientes do que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar essa posição na falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova à sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como desejaria que os seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aqueles que o remuneram, e quem deve a seu tempo e aos seus cuidados. Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do dever, que é a sua fé que lhe infunde, e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida que terá que pagar mais cedo ou mais tarde. Bom, eu decidi ler aqui, ele era curto essa passagem, mas ele fala sobre as nossas posições, né? Independente da posição que nós ocupamos aí na sociedade, nos nossos encargos, nos trabalhos, sejam eles nos trabalhos assistenciais, sociais, dentro da casa de Fabiano, que nos oferece essas possibilidades, ou então no nosso trabalho material, enfim, dentro dos nossos lares, não é por acaso, né? Então, a gente está ali porque nós temos a oportunidade daquele ambiente de aprendermos, de conviver com aquelas pessoas que também são nossos afins de alguma forma, tendo ou trazendo dificuldades no lidar ou afinidades, mas há um porquê de estarmos unidos ali naquela situação, vivenciando aqueles momentos. E há uma responsabilidade muito grande, sim, né? Naquilo que nós estamos fazendo, direcionando, né? Para nós, para os outros, aqueles que nos observam, as nossas responsabilidades. Ou então, como é dito aqui no texto também, muitas vezes a gente pode achar que não é para nós e podemos nos escandalizar por determinadas situações, mas a gente pode vivenciar ali coisas boas, construções positivas e salutares para nós, onde Deus nos colocou, independente de posição A, B ou C. Todas as posições, né, todas as situações que nós estamos inseridos, elas vão nos trazer ali aquilo que a gente realmente precisa, que são aprendizados, são oportunidades de a gente poder rever, construir, solidificar amizades, enfim, coisas, aprender a perdoar, aprender a superar, aprender a aceitar, enfim. Todas essas experiências são válidas. Então, que a gente faça o melhor aí onde a gente estiver, onde Deus nos coloque, e confie nessas situações, porque muitas vezes a gente não vai nem entender muitas coisas aqui nessa encarnação, mas quando a gente chegar do lado de lá, o véu vai ser tirado e com certeza a gente vai ver que os nossos esforços valeram a pena. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, fica aí uma dica, né? Importante uma instrução sobre as nossas colocações nessa caminhada aí que é a vida, nessas situações que a vida nos oferece. Então é isso. Vamos aqui voltar para o nosso livro, Recordações da Mediunidade, tá? Rapidamente falando que nós estamos ali falando, trazendo as questões que envolvem as materializações, os fenômenos de materialização, né? É o título do nosso capítulo de estudo, tá? Nós já estamos aqui do meio para o final, praticamente, tem mais algumas páginas dessa capa aqui, ó. Mas a gente está ali nessa capa, eu estou na página 108, 108. Eu estou aqui no capítulo nesse Comenos, né? Então a Ivone, ela está trazendo algumas experiências que ela teve, onde ela participou de uma reunião ali de materialização num médium, né? De uma médium, e ela falou um pouquinho sobre essa médium, da seriedade do trabalho, como que ela se direcionava, o que que ela fazia, né? Como que o espírito se apresentava. E numa dessas, que era em Lavras, né? Tá? Onde ela estava residida, e numa dessas reuniões, teve ali o espírito que se materializou através das doações dessa médium, né? Que ela doou aquele ectoplasma, que é um fluido ali necessário, onde o espírito ele reveste ali o seu perispírito com a sua aparência, né? E meio que como se fosse uma matéria, fica material mesmo, né? E aí ela está tendo um encontro ali, ela está conversando um pouco sobre Roberto, né? Com Roberto, que é aquele espírito que teve uma ligação com ela,
que numa encarnação passada eles foram casados e tiveram um relacionamento, que a gente viu anteriormente, que ela trazia ali uma experiência onde ela relatava um caso, uma encarnação dela onde ela acabou se suicidando e ela trouxe esses detalhes, né? Então eles tiveram aí essa questão e aí ela teve a perda do filho, ela não superou isso aí e acabou tirando a vida, né? Se jogando do penhasco e, enfim, aí ela relata como que ela passou por isso, as sensações, enfim. A questão de ela ser levada a um local difícil ali nas zonas umbralinas. Ela falou sobre o resgate, ela falou sobre o dano do perispírito dela, a cirurgia que foi necessária, a cirurgia espiritual para fazer esses reparos no perispírito. Então, todos esses trabalhos eles são feitos no plano espiritual, tá, pessoal? Continua, é uma continuação. O médium, na verdade, ele é um intermediário de todas essas questões, né? Então, a gente traz um pouco dessa situação para o plano material, como um aprendizado, como uma necessidade do médium de trabalho, trazendo algumas considerações de estudo, enfim, sempre com finalidades úteis. E esse trabalho aqui de materialização da mesma forma. Tá? Então a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse contato aí que ela teve com o Roberto, quando ele se materializou numa dessas sessões, e através do aparelho fônico ali da médium, que ela foi exteriorizando, tá? Ela foi falando ali o que o espírito queria falar para ela. Ele estava materializado, porém se utilizando ali do aparelho fônico, ou seja, da fala da médium de efeitos físicos, tá? Bom, vamos lá. É, nesse Comenos, a entidade Roberto, tá tirado aqui, nesse Comenos, a entidade Roberto, a partir daquela data, não mais se afastou da minha trajetória durante 6 longos anos. Juntos trabalhamos em curas de doentes e obsediados. Então, lembrando que ele falou para ela que eles iriam trabalhar juntos, né? Que eles tinham algumas situações que eles precisavam juntos ali resolver algumas questões e o trabalho mediúnico ali seria uma dessas oportunidades, porque ambos tinham já em determinada encarnação, em algum momento, eles tinham sido suicidas, tá? Então ele relatou isso anteriormente, a gente comentou. Só falei para a gente entender um pouquinho. Vamos seguir aqui. Junto trabalhamos em curas de doentes e obsediados, revelando-se ele excelente no tratamento de enfermidades infantis e pulmonares. Sua ação em torno de entidades suicidas foi normal. Pedir-se-ia missão ou certamente resgate de deslizes idênticos em existência remota, né? Visto que na última que tivera, no século XIX, não fora suicida. A ele devo a grande experiência e instruções obtidas em casos de suicídio refletido na vida do além. As receitas para os enfermos a mim concedidas por ele, no entanto, eram de preferência alopatas, redigidas com o característico do médico encarnado. Servia-se da psicografia absolutamente mecânica. Então, psicografia absolutamente mecânica é que ela é como se o espírito ele tivesse ali pegando realmente na mão do médium, escrevendo, mesmo o espírito, o médium poderia estar pensando em alguma outra coisa ou fazendo alguma outra atividade e a mão ali mecanicamente estava escrevendo essas receitas, tá? Quem tinha essa mediunidade assim, era o Chico, né? Então ele escrevia com uma mão, com a outra, e ele, ao mesmo tempo, ele poderia falar ali com as pessoas que o procuravam. Então isso é uma mediunidade mecânica, tá? Hoje o que se utiliza mais é a questão da intuição, né? Uma mediunidade intuitiva, ou então, se for alguns casos, semimecânica, ou seja, o médium frio filtra as informações que chegam e ele passa algumas coisas ali, ou então em alguns lapsos, né, em alguns tempos ali do que está acontecendo nessas sessões de psicografia, ele pode perder o raciocínio, mas a carta está sendo redigida ali, está sendo escrita as informações necessárias, tá? Porém, a intuição é que é mais levada em conta. Por quê? Porque o médium ele precisa receber essas informações e ele ter o discernimento também, tá? Então ele acaba passando um pouco do papel de si, da sua linguagem, do seu entendimento, porém ele filtra todas essas informações que servem para ele como um aprendizado. Isso é muito importante para nós hoje em dia, né? Que nem a gente comentou algumas semanas atrás sobre a importância, né,
do novo despertar que a mediunidade nos proporciona, que a mediunidade, que a doutrina nos oferece, que é a questão do raciocínio, né? O desenvolvimento da inteligência, do intelecto, para que a gente possa implantar o bem, entender como o meio se encontra e buscar ali caminhos do bem através da nossa inteligência, né? Através daquilo que nós achamos ali que é necessário. Então a gente entende os caminhos e toma as decisões. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Roberto, tudo em paz aí? É isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta aí, por favor, fique à vontade, tá? Vamos lá. Então, servia-se da psicografia absolutamente mecânica. Para esse fim aqui me torturava muito. Desculpem. Que me torturava muito, parecendo que meu braço e minha mão, por ele acionados, fossem oprimidos dentro de uma luva de ferro, o que me produzia até mesmo tonteiras e aflição. Né? Então ela relata como que era. Imagina, você tá ali tranquilo, daqui a pouco sua mão, lógico que dentro do ambiente preparado, mas você começa a escrever algumas coisas ali e você não sabe de onde vem aquilo e parece que vai saindo ali mecanicamente. No caso é mecânico, é como se fosse algo robótico mesmo. Então quando a gente estivesse digitando alguma coisa fora do nosso raciocinar sobre aquela questão, tá? Enquanto isso, os demais espíritos médicos que me concediam receituário se serviam da psicografia semimecânica, de forma que a caligrafia do amigo Roberto divergia profundamente da caligrafia dos demais. Era um espírito caprichoso que gostava de exigir o máximo das minhas faculdades mediúnicas. E a sua ação nos casos de manifestações de espíritos de suicidas em vários agrupamentos espíritas foi das mais belas e eficientes. Eu me adaptava de boamente às suas exigências, nele reconhecendo o amigo atraiçoado de outrora, que em troca de traição me cercava de afetos, contribuindo com boa vontade do coração para o meu soerguimento moral e espiritual nas lutas do presente. No dia 10 de março de 1932, porém, despediu-se tristemente de mim e dos agrupamentos espíritas onde dava sua assistência, afirmando que iria tratar da própria reencarnação e nunca mais obtive notícias dele. Tá? Então, ela através do Roberto, eles trabalhavam em várias situações e ele receitava ali, né, receituários, remédios, né, e aí durante um tempo eles tiveram essa vivência, esses trabalhos aí, tá, de auxiliar as pessoas, trazendo ali receituários, mas aí depois ele acabou se despedindo porque ele estava planejando a encarnação. Então foi uma etapa ali necessária, era um amigo espiritual que veio para auxiliar ela nesse soerguimento, porque ela teve essa encarnação passada, onde ela acabou cometendo suicídio, então ela veio ali com muitas necessidades ali reencarnatórias, tá? Então, trazendo um pouco para nós, né? Não nas proporções iguais, mas a mediunidade, pensando na mediunidade, né? As oportunidades que nós temos através da mediunidade, do trabalho, quando a gente chegou lá na Cádio Fabiano e passamos na orientação, e aí os orientadores, você é médium, né? Poxa, e a gente fica ali cheio de dúvidas, questionamentos, né? Então, assim, são fases ali que leva a gente a pensar muitas coisas, né? Mas aí a gente vai estudando, a gente vai fazendo as leituras, a gente vai tendo um pouco de paciência, absorvendo essas informações, e a gente vai vendo que todos nós temos um auxílio para a gente viver essas experiências que a mediunidade nos oferece. Todos nós, né? Todos nós não simplesmente estamos ali porque caímos de paraquedas. Que nem eu até falei na sessão passada, a gente caiu de ônibus lá na frente da Cádio Fabiano, estou na Cádio Fabiano, não, né? Até brinquei lá com o pessoal. Na verdade, não, é uma programação, né, que foi feita para nós, entendendo as situações, entendendo o que a mediunidade, como é que ela pode nos ajudar, né? E aí a gente vem para essa encarnação, mas a gente não vem só.
a gente vem com aqueles que muitas vezes estão do nosso lado, que entendem a situação ou podem não entender, mas a gente tem os nossos amigos espirituais, tem o nosso anjo da guarda, quando a gente se lembra de fazer uma prece, pedir uma ajuda ali no trabalho, para que possa nos acalmar, nos dar um pouco de paz, para que as coisas possam fluir, tá? Então a gente lendo essa questão, né? Não nas mesmas proporções como falei, mas a gente vê que todos nós temos esse amparo, né? Todos nós temos os nossos amigos espirituais que vão nos acalmar ali nas dificuldades, que vão nos mostrar um caminho, que vão nos direcionar para que não seja algo tormentoso, mas que seja algo que nos preencha, né? Que seja algo que nos dê a força para que a gente possa continuar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá, né? Eles não esperam de nós uma perfeição, eles só esperam boa vontade, né? Da gente buscar essa compreensão, vamos dizer assim. Então é isso. Então eles trabalharam um tempo, agora vamos ver aqui o que vai acontecer, né? Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, trazer alguma situação? Então é isso aí, vamos lá. Prosseguiram, entretanto, as belas sessões na residência da médium Zulmira Teixeira, e posteriormente tive a ocasião de ver materializado o mais belo fantasma que eu poderia contemplar, isto é, o guia espiritual da médium, que ela afirmava tratar-se de São Geraldo de Magela, religioso católico venerando, como santo da Igreja Católica Romana, o qual incontestavelmente deverá ser um espírito de ordem superior. Tá? Então, num outro dia, numa outra situação, participando de uma outra sessão de materialização. Com efeito de uma beleza toda especial, por assim dizer, celeste, jovem, angelical, deixou-se contemplar no seu hábito de religioso, singularmente iluminado com reflexos azuis lucilantes. E tal a intensidade da luz que dele irradiava que a sala posta em penumbra se iluminou, como se um foco alvitante se acendesse. O tipo de luz é inédito na Terra, iluminando ainda a sala contígua através das vidraças da porta. A entidade, cuja modelagem pelo ectoplasma foi presenciada pelos assistentes, porquanto a médium não se recolhia a nenhuma cabine, nem se resguardava sequer com uma cortina, a entidade, uma vez modelada, deteve-se em atitude como que de oração. Depois de deslizar pela sala à nossa frente, com as belas mãos de dedos longos espalmadas e os braços estendidos para baixo, ao longo do corpo, a cabeça levemente levantada para o alto e os olhos súplices. Os detalhes do rosto, com o queixo fino, o nariz afilado e as faces delicadas foram destacados com precisão pelos circunstantes. O que não é sempre fácil acontecer em tais fenômenos, ao passo que no grande rosário, pendente do seu pescoço, distinguia-se não apenas as contas, mas até mesmo os espinhos da coroa do crucifixo pendente do mesmo, enquanto à nossa frente a médium continuava em transe, sob a poltrona. O rosário, todavia, bem pouco se parecia com os rosários comuns da terra. Era como estruturado em fluidos luminosos, frágil, diáfano, cintilante, indefinível. A assistência não se pôde conter e prerrompeu em pranto, pois realmente a materialização era venerável, infundindo respeito. A entidade nada disse, mas a suavidade, a ternura e o encantamento sobrevindos em nossos corações foram atestados pela veracidade do fato, visto que na verdade se impõe de modo inconfundível. Depois de alguns poucos minutos, durante os quais se deixou contemplar, o belo fantasma dissolveu-se, apagou-se em nossa presença, tal como se havia formado, e a sala então voltou à triste e pesada penumbra de antes. Então, esse espírito ele se materializou ali como se fosse um santo, né? Crucifixos, né? Aquelas imagens da Igreja Católica, né?
Eles apresentam isso para serem mais facilmente identificados, tá? Se a gente pegar o Kardec, ele traz algumas situações, acho que é no Livro dos Médiuns, onde o espírito se apresentava ali numa situação e até o cachimbo ele trazia, porque ele usa o cachimbo durante a encarnação dele, era um objeto para que ele pudesse ser facilmente identificado ali de alguma forma. Então, alguns espíritos têm essa questão da aparência, trazem esses objetos, tá? Então, isso é uma situação que realmente acontece. Tudo bem? Tranquilo? Roberto, quer falar alguma coisa? Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Essa parte aí tá conseguindo ficar claro? Isso aí, vamos lá. Mais de outra feita, agora é uma outra situação que ela acompanhou durante essas sessões, tá? Mas de outra feita, espíritos turbulentos e obsessores se apresentaram, batendo pelas portas e no interior da mesa e das paredes, arrastando cadeiras e se deixando ver. Um deles, durante a materialização, com a clássica túnica negra e capuz, vestuário esse tão próprio da classe, enquanto encobria o rosto com visível e impressionante máscara de caveira, batendo os dentes e alongando os pés e as mãos de esqueleto humano para que os víssemos com precisão, pensando apavorar-nos. Ambiente espiritual pesado e angustioso. Sessão agitada. Aqui o espírito doutor Augusto Silva, postermo mandando encerrar os trabalhos e cautelosamente advertindo-nos sobre a delicadeza de tais tentativas. Então, era um amparo lá que eles estavam recebendo, né? Proteção, na verdade, né? Para que não, as situações não saíssem ali fora do controle com essas materializações também. E finalmente, numa das últimas reuniões a que assisti, realizadas por essa admirável médium, tive a oportunidade de contemplar ainda, transfigurado na própria médium, a qual desapareceu da nossa vista, estando sentada, como sempre, à nossa frente, o menino Zezé, de 14 anos de idade, sobrinho de outra médium lavrense, a senhora GP, morto por afogamento na lagoa denominada Angola, nos arredores da cidade, durante as férias do ano de 1924, as quais passava com a tia, pois residida na capital paulista, apresentou-se ele com a indumentária usada para o sepultamento do cadáver. Sepultamento do cadáver, ou seja, terno de calças curtas, azul marinho e camisa branca, tipo esporte, com a respectiva gola sobre a gola do paletó e punhos à mostra, como então era a moda para os rapazes daquela época. Indumentária também habitual, habitualmente usada pelo jovem apreço, antes da desencarnação. Na mesma reunião foi também materializado o espírito familiar da médium, o espírito familiar da médium, o índio brasileiro Emmanuel, a qual tantas e tão belas curas em enfermos e obsediados realizou com um concurso da mesma intérprete. Aí ele faz uma observação aqui. Por este tempo ainda não aparecera o médium Francisco Cândido Xavier, intérprete da entidade evangelizadora Emmanuel, o que afasta a ideia de sugestão na pessoa da médium Zumira Teixeira. Torna-se evidente a cristianização da entidade indígena, adotando um significativo nome cristão, cuja tradução é Deus conosco. Então, Emmanuel significa Deus conosco, tá? Então, ela faz essa observação para a gente não se confundir, pensando que poderia ser Emmanuel, lá, aquele espírito que esteve junto com o Chico Xavier. Então, tradução de Emmanuel, segundo a Ivone aqui, Deus conosco. Tudo bem? Então, vamos lá, estamos terminando, hein? Hum. Em linguagem da sua tribo, usando o sotaque próprio dos índios brasileiros, pela garganta da médium em transe, ele orou o Pai Nosso em discreta e solene ao despedir-se. Não foi possível constatar a autenticidade desse dialeto, pois as pessoas presentes não conheciam o idioma tupi-guarani nem os derivados.
Mas diante de fenômenos tão belos e positivos, verificados em presença de toda a assistência, sem escuridão, sem gabinetes isolados, sem cortinas, e, portanto, sem quaisquer possibilidades de engodo, e ainda com a vigilância aguçada de alguns que não desejavam ser enganados, como duvidar de que a entidade realmente usasse para orar entre os novos amigos terrenos do dialeto materno aprendido em tempos idos nas matas do Brasil? César Gonçalves, um dos maiores oradores espíritas de todo o tempo, de todos os tempos no Brasil, investigador meticuloso do fenômeno mediúnico, encontrava-se presente nessa última reunião. Não havia, porém, atas. Em Lavras não se cogitava arquivar em livros ou atas as importantes revelações concedidas pelo mundo invisível. E talvez porque não existisse tal preocupação, despidos espontâneos. Posteriormente, em outras. Peraí, pessoal, que eu me perdi. Talvez porque não existisse tal preocupação, despidos todos os praticantes do espiritismo ali reunidos, do espírito de sensacionalismo, os fenômenos eram espontâneos e da melhor qualidade. Posteriormente, em outras localidades onde o destino me levou, tive a ocasião de assistir a novas sessões de materializações de espíritos desencarnados, mas conquanto respeitáveis e bem dirigidas, não foram assim tão belas nem tão convincentes. Em meu coração, Lavras, a cidade dos ipês, no extremo sudeste do estado de Minas Gerais, ficou assinalada como o local de mais importantes revelações do além-túmulo que tive a ocasião de observar, e por isso não pude jamais esquecer. E assim a gente termina esse capítulo. Ela traz essas experiências que ela ainda teve, dizendo que participaria ali de outras situações, né? Mas como ela deixou bem claro aqui, né? É, ela não deu campo a esse trabalho de materialização. Ela tinha, assim, essa oportunidade, essa possibilidade, mas ela não deu campo de trabalho, né? Ela continuou com outras atividades. Tudo bem, pessoal? A gente terminou aqui o capítulo e aí a gente, daqui a 15 dias a gente retoma e o nosso capítulo agora vai ser o capítulo testemunho, tá? A gente vai falar mais um pouquinho sobre a Ivone, sobre essas experiências. Espero que esse capítulo tenha sido bem interessante para a gente entender um pouquinho dessa materialização, como que ela funciona, né? Do ectoplasma, que é um fluido que o médium acaba doando para que ocorra essa incorporação da seriedade que tem que ter nesse tipo de sessão, porque leva a muitos casos, muita curiosidade, né? Porém, hoje elas são mais, não há muitas sessões de materialização, porque nós despertamos aí dentro da doutrina e dentro da mediunidade para novas necessidades. Tudo bem? E assim a gente termina. Se vocês tiverem algumas dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa, a gente fala. Tudo bem? Bom, antes de a gente encerrar aqui, a gente tem 4 minutos. Eu estava conversando com o Roberto de a gente mudar aqui a nossa plataforma de estudo, né? Ao invés de a gente usar o Zoom, a gente usar aquele Google Meet. Mas a gente gostaria de saber de vocês, se vocês, o que que vocês acham, enfim, se vocês quiserem rapidamente falar alguma coisa, estão de acordo ou não, porque assim a gente não vai poder mais postar as gravações dos vídeos, que nem a gente deixa postado. A gente vai postar somente o áudio. A gente vai poder aumentar um pouco mais o nosso estudo. Hoje, a gente tem aqui, ó, são 36, 37 minutos que a gente tem aqui de estudo através do Zoom. E depois ele acaba cortando, né? Acabando o tempo. Então, se nós mudarmos aí para o Google Meet, a gente pode aumentar esse estudo para 40 minutos, 1 hora, começando 8h15 e terminando 9h15, ou então 9 horas. Mas a gente gostaria de saber de vocês, o que que vocês acham, se é viável, se não é, se tá bom assim, se a gente mantém do jeito que a gente vem fazendo. Então a gente queria saber aí o que que vocês acham sobre essa questão, sobre essa possibilidade aí de mudança ou não, tá? E que vocês estiverem de acordo, que vocês quiserem, a gente vai mantendo aqui. Tudo bem?
Bom, a gente tem 2 minutos. Como é que a gente pode organizar isso aí? Depois vocês querem deixar para outra semana, para trazer, para falar, ou enfim, eu não sei como é que a gente pode fazer. Bom, faz o seguinte, pessoal, vamos pensando aí com calma, vocês pensam com calma, depois vocês avisam a gente, tá? Se vocês querem mudar, se pode mudar, se não, se tá bom assim, se vocês preferem dessa forma, para não ficar um pouco corrido, que a gente está com 2 minutos. E aí pensa com calma também. E o que for decidido, está decidido, tá bom? A gente só está dando uma opção, na verdade, uma nova possibilidade para a gente aumentar um pouco isso tudo. Mas se tiver bom assim para vocês, quiserem manter, a gente vai acabar mantendo. Tudo bem, Humberto, meu amigo? Quer falar alguma coisa? Não, veja, se a gente mudar, a gente vai usar a plataforma do Google da Casa Fabiano, né? Então, é até mais seguro para a gente. E a gente pode aumentar um pouco o tempo, por exemplo, das 8h15 às 9 ou até às 9h15, e aí não precisa fazer a segunda parte. E fica mais tempo para a gente discutir os assuntos, né? Mas, como o Vitor falou, vocês é que vão definir isso aí. A gente pode fazer das duas maneiras, ou continuar do jeito que está, ou fazer a maneira usando a plataforma da Casa Fabiana, tá? Que a gente usa isso quando faz a prece. Só que não tem como gravar, então a gente grava o áudio no celular e depois coloca no grupo a aula gravada no áudio, tá? Esse é o esquema. Tudo bem? Então é isso aí. Se vocês quiserem pensar com calma, refletirem, verem aí depois, né? Semana que vem a gente conversa direitinho, né? Para não ficar corrido, não ter que ser assim. Tudo bem, pessoal? Eu, Tranquilo? eu acho, eu acho legal, Victor, usar a plataforma do Meet, né, que é o utilizado. E tem o estudo de quarto também, que é utilizado a plataforma da casa, né, o Meet, eu acho interessante. E aí a gente teria mais tempo aí para abordar, né, os temas, não teria esse tempo aí limitado, né, vamos dizer. Tudo Ganha bem, por um então. lado e perde por outro, né? Não, a gente vai fazendo o teste, se for o caso. Sim, mas eu acho legal, acho uma opção legal também a gente tá utilizando Então, a plataforma do Meet da casa. então é isso, pessoal. Ó, desculpa interromper, meu amigo. Aqui a gente tem menos de 1 minuto. Então, só para encerrar aqui os nossos trabalhos, a gente conversa semana que vem, tá bom, Leandro? Com calma. Então, Tá ótimo. só agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade, agradecer a todos e que nos fortaleça o caminhar, que a gente continue unido aí nos mesmos propósitos.